quero convidar vocês a meditar comigo no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. O título desse sermão é Jesus Cristo, o melhor amigo. E a palavrinha para que os pais possam instruir os seus filhinhos é amor. Se todos acharam, vamos ler o texto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meus irmãos, eu estava meditando, e a gente percebe que nesse mundo, assim como está na própria palavra ao qual nós vivemos, geme por uma redenção. Então, para muitos, o peso da vida se torna insuportável. As pessoas, elas carregam sobre si fardos pesados, emocionais, espirituais, físicos, que as consomem lentamente. A ansiedade, a culpa, a busca em querer agradar a todos, a busca por um incessante sucesso, até mesmo a tentativa de justificar a própria existência. Tudo isso traz um fardo pesado, um jugo pesado, que muitos chegam a colapsar nisso. Então, as demandas dessa sociedade moderna, os fracassos pessoais, essa incapacidade de encontrar propósito, significado para a vida, tudo isso deixa marcas profundas na nossa alma. Então, pense comigo só um momento. Quantas pessoas você conhece que realmente encontraram a verdadeira paz? Quantas pessoas que você pode dizer honestamente que estão descansadas, que estão aliviadas, que têm um equilíbrio interior? Talvez você mesmo que está sentado aqui, ou você que nos acompanha pelo YouTube, Instagram, se sinta esmagado por essas questões. Pelas circunstâncias da vida, pelas consequências do pecado, pelas expectativas que você criou ou pelo que criaram em cima de você. Então, há uma inquietação profunda na alma humana, que ela não pode ser preenchida por conquistas, por relacionamentos, por qualquer outra coisa. E quando tudo falha, a tendência é que o nosso chão desaba. Nós entramos em desespero. Parece que tudo está se afundando. E aí, tenta buscar um alívio temporário. Em lugares que, na verdade, só vai agravar ainda mais a situação. Mas esse problema não é novo, ele é antigo, desde o Éden. O homem carrega esse fardo do pecado desde o Éden. Essa separação do homem. Essa separação do homem com Deus. E tenta, por esforço próprio, tentar preencher essa lacuna.
tenta encontrar descanso, tenta encontrar significado. Então a história de cada ser humano é marcada por isso. Nessa busca de encontrar alívio para a alma. Por algo que traga propósito. Por algo que traz paz verdadeira. Mas o que encontramos frequentemente é esse vazio. Ainda maior. Uma sensação que estamos presos a um jugo pesado, que nunca seremos capazes de carregar sozinhos. Então, muitos vivem exaustos, tentando equilibrar as demandas da vida com as suas limitações. Outros, por não suportarem esse peso, eles acabam se entregando a desespero, depressão, a desesperança. Então, o coração do homem, ele permanece nessa inquietação. Buscando por algo que ele nunca vai conseguir achar por si mesmo. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos tratar, nos ajudará a refletir, a encontrar as respostas para tudo isso que foi dito. E nós vamos meditar nas próprias palavras de Jesus Cristo, que foi isso aqui. Então, a nossa afirmação teológica desse texto é um pouquinho longa, mas é o resumo, é importante para todos nós. Então, Jesus Cristo, em sua graça e humildade, é o melhor amigo para todos que estão cansados e sobrecarregados. Pelas consequências do pecado, pois ele chama, guia e dá descanso eterno às almas que confiam nele. Jesus Cristo, em sua graça e humildade, é o melhor amigo para todos que estão cansados e sobrecarregados pelas consequências do pecado, pois ele chama, guia e dá descanso eterno a todas as almas que confiam nele. Então nós veremos isso no texto, em 3 partes, motivos de ter Jesus Cristo como melhor amigo. Então o primeiro ponto é, Jesus é o melhor amigo porque chama os cansados, versículo 28. Segundo ponto, Jesus é o melhor amigo porque guia com humildade, 29a. E 3, Jesus é o melhor amigo porque dá descanso eterno, 29b, e indo para o versículo 30. Então vamos para o primeiro ponto. Jesus é o melhor amigo porque chama os cansados, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele não chama as pessoas para um sistema religioso, para um conjunto de regras. Ele, na verdade, chama para si mesmo as pessoas. Então, essa afirmação, vinde a mim, é profundamente relacional. Aponta para esse plano redentivo dele. De Deus em salvar pecadores, de Deus em Cristo. Então, ao dizer, vinde a mim, Jesus está revelando esse seu coração compassivo. Esse plano, esse papel redentor que ele tem. Então, no tempo de Jesus, a sociedade judaica, ela sofria por opressão por 2 maneiras. Politicamente, eles estavam sob o domínio dos romanos. Então, o Império Romano ocupou ali Jerusalém, toda aquela área, em primeiro século antes de Cristo. E eles impunham muitos impostos. Impostos pesados por cima do povo. E os próprios judeus, que eram conhecidos como os publicanos, que faziam essa cobrança desses impostos e eram taxados como traidores. Além disso, a própria presença militar dos romanos ali no todo o território era
de uma maneira opressiva. Era de uma maneira que fazia eles lembrarem que eles estavam sob o domínio deles, do Império Romano. Espiritualmente, eles enfrentavam uma carga pesada pelos líderes judeus, pelos fariseus. Eles estavam sob o peso de um sistema religioso distorcido. Então os fariseus, os escribas, como os intérpretes da lei, eles haviam criado um sistema religioso legalista que trazia um grande fardo. Só para vocês terem ideia, só o simples mandamento de guardar o sábado, eles fizeram daquilo de um dia que, ao invés de ser deleitoso, prazeroso, tinha que seguir inúmeras regras. Quantos passos que você poderia dar naquele dia? Quais empregos que você poderia ter naquele dia? Então, essas tradições tornavam impossível para qualquer judeu poder cumprir tudo isso que era exigido. Então Jesus, ele até mesmo denuncia esse legalismo no livro de Mateus, lá no capítulo 23, no versículo 4, onde ele fala assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Então, quando Jesus ele declara: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele confrontava diretamente esse sistema religioso. A sua mensagem era confrontadora porque, ao invés dele oferecer mais leis, ao invés dele oferecer mais tradições, ele oferecia um relacionamento com ele mesmo, com o próprio Deus encarnado. Então, no contexto do judaísmo do segundo templo, Jesus Cristo ele não estava apontando para o templo, ele não estava apontando para os sacrifícios, ele não estava apontando para a lei, mas estava apontando para ele mesmo como cumprimento da lei, como o Salvador. Então, esse descanso é mais do que uma pausa, um alívio temporário. É uma reconciliação completa com Deus, onde o fardo do pecado e da condenação é removido nele. Então isso aponta para o descanso eterno prometido lá em Hebreus, no versículo 4, no capítulo 4, versículos 9 a 10, onde o apóstolo vai dizer assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Os fariseus, em particular, eles acreditavam que se eles cumprissem todas essas regras extras de maneira estrita, eles conseguiriam a salvação. Criando esse sistema que enfatizava mais as obras do que a graça de Deus. Isso resultava em culpa, em vergonha, em desânimo, porque as pessoas elas não conseguiam cumprir essas exigências. Especialmente os pobres, os marginalizados, que era a maioria da população. Então, Jesus ele usa cansados. Essa palavra aqui, ela denota uma exaustão profunda, geralmente associada a um trabalho árduo. Então isso ilustra essa luta contínua do povo de tentar cumprir essas exigências. O termo que ele fala aqui, sobrecarregados, também no original implica um peso externo que é imposto. Ou seja, simboliza o fardo dessas exigências. O fardo do peso do pecado. Então, historicamente, se a gente olhar para a Bíblia, esse descanso espiritual verdadeiro era algo já esperado por eles, no Messias. Então, só 2 textos para a gente poder ver juntos agora. Isaías 40,
dos versículos 29 a 31, e Jeremias 31, versículo 25. Em Isaías fala assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Jeremias 31, 25. Porque satisfiz a alma cansada e saciei toda a alma desfalecida. Então essas passagens, como inúmeras, antecipavam esse descanso, esse tempo de renovo, esse tempo de alívio. Então em Jesus essas promessas são cumpridas. Ele oferece um descanso não como um líder político ou religioso, mas um Salvador que carrega todo esse pecado, essa culpa do mundo. Além disso, a própria sociedade ela estava profundamente marcada por essa desigualdade social, onde a maioria das pessoas elas viviam como camponeses, faziam trabalhos braçais. Então, ao afirmar Jesus Cristo que ele daria esse alívio, esse descanso, ele estava tocando em um ponto muito sensível para eles. Ele oferecia não apenas esse alívio físico, mas também espiritual. Algo que nenhuma instituição, algo que esse sistema religioso não poderia oferecer para eles. Então, Jesus, ele se dirigia a um público e ele se chamava de pequeninos. Nesse próprio capítulo, no versículo 25 de Mateus, aqueles que eram desprezados pela elite religiosa, por falta de erudição do povo. Então, essa inclusão, ela reforça esse contraste do legalismo e da graça de Deus oferecida em Jesus Cristo. Ele reconhecia o sofrimento daqueles que lutavam com o peso do pecado, dessa religião legalista. E ele fazia esse convite para eles experimentarem a ter um relacionamento com ele. Então, essa frase de Jesus Cristo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, era tão atual quanto naquela época para eles. Isso aqui revela essa graça abundante de Deus que se manifesta de maneira concreta na vida de quem responde a esse chamado do Evangelho ao arrependimento e fé. Jesus que nós estamos vendo aqui ao longo das outras pregações, ele não faz distinção de classe, de raça, de status financeiro. Ele chama todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então, essa abertura demonstra essa graça de Deus como algo acessível, sem acepção de pessoas. Então, isso nos ensina que ninguém está além do cuidado, da graça de Deus em Jesus Cristo. Então, na prática, isso significa que não importa quão quebrados nós estamos, quão esgotados nós estamos, quão perdidos nós nos sintamos, há sempre um lugar em Jesus Cristo para nós. Para aqueles que carregam o peso da culpa do pecado, esse chamado vinde a mim, lembra que não precisamos alcançar a perfeição para chegar a Jesus Cristo, e Ele nem tão pouco está interessado nisso. Muito pelo contrário. É na nossa fraqueza que encontramos força na graça de Deus. Então, o alívio que Jesus ele oferece não é meramente uma solução temporária
para os problemas da nossa vida, mas é uma libertação profunda em nossas almas. Então, esse cansaço aqui se refere a esse peso espiritual, a esse esforço infrutífero de querer agradar a Deus. Nessa ansiedade de pecados passados, nessa vergonha, em viver sob a condenação da lei. Um dia estou salvo, um dia não. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, andar de calça, andar só de saia, não cortar cabelo. Ou fazer qualquer outra coisa para que eu tenha que garantir que eu estou aceito em Jesus, em Deus. Então a aplicação prática é clara. Quando levamos os nossos fardos a Jesus, nós podemos descansar na certeza de que a sua obra na cruz já conquistou tudo aquilo que nós precisávamos para ser aceito em Deus. Não precisamos provar o nosso valor ou carregar sozinhos os nossos fardos que nos esmagam. A graça de Deus nos liberta dessa necessidade de querer, performar, de querer dar desempenho. E nos permite descansar em seu amor. Então esse chamado não é apenas para momentos de crise espiritual, mas para todas as áreas, para todos os dias de nossa vida. No cansaço de tantas horas de trabalho, na luta contra as tentações, nos relacionamentos difíceis que nós temos com os outros, nas preocupações da vida, nas consequências do nosso próprio pecado. Jesus nos convida a lançar tudo isso nele. A sua promessa de alívio nos lembra que a graça de Deus ela é suficiente para nós todos os dias. Para cada desafio nosso. Então, praticamente, isso significa confiar em Deus em oração. Meditar nessa promessa. Meditar na sua palavra. Reconhecer que nós somos limitados e descansar nele de fato, na sua soberania. Então, quando enfrentamos situações que parecem esmagadoras, difíceis, o chamado de Jesus nos encoraja a parar de lutar sozinhos e de buscar refúgio nele. Vamos para o ponto 2. Jesus é o melhor amigo porque guia com humildade. Versículo 29a. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Culturalmente, o jugo, ele era um simbolismo de servidão, de submissão. Então, na cultura judaica, o jugo estava frequentemente associado a uma vida de que você deveria levar para submeter a Torá. Tanto é que os mestres, isso aqui não está na Bíblia, mas está em textos rabínicos. Os próprios mestres, eles usavam uma expressão de tomar o jugo da lei, de tomar o jugo do reino, para descrever esse compromisso de submeter a Torá e as interpretações que eles faziam da lei. No entanto, o peso desse jugo que nós estamos vendo, ele era extremamente opressor. Porque essas interpretações legalistas da lei só adicionavam ainda fardos e mais fardos impossíveis de você conseguir cumprir tudo. Então, a ideia de jugo, no contexto ali no tempo de Jesus Cristo, era uma imagem de um animal de carga. Então, o jugo, ele era um instrumento para o mundo agrícola, onde colocava em cima do animal, geralmente se usava
2 animais, bois, para aparelhar lado a lado. Então era um material pesado e ele tinha que arar a terra, fazer fenda na terra. Então era uma carga muito pesada, era uma carga contínua que não tinha alívio para o animal. Mas esse convite de Jesus Cristo, ele é radical porque ele usa essa metáfora do jugo de forma que desafiava o entendimento deles. Então, ao oferecer o meu jugo, ele está dizendo que ao você seguir os meus mandamentos, os meus ensinamentos e se submeter a ele, os seus seguidores eles não estariam sobrecarregados com regras mais pesadas, mas teriam uma leveza de uma vida onde eles estariam submetidos à graça de Deus. Então, a cultura religiosa da época via a lei como algo que oprimia. Mas a graça de Deus, ela oferece liberdade e alívio. Então, na cultura judaica do primeiro século, a humildade, ela não era vista de uma maneira exaltada. Muito pelo contrário. O contraste era que os líderes tinham que se impor com autoridade, com poder, com força, enquanto ele se apresentava como uma pessoa humilde e mansa. Então, os líderes religiosos, como os fariseus, eles demonstravam esse comportamento. Eles queriam posição, eles queriam honra. Eles queriam esse reconhecimento público. Tanto é que lá em Mateus 23, dos versículos 5 a 7, vai dizer assim: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios. O filactério é aquela caixinha que eles colocam até hoje na cabeça para fazer as orações, aquelas orações principais da Shema, que a gente encontra em Deuteronômio, Números. Então eles colocavam aquelas caixinhas grandes, que colocavam esses pedacinhos, pergaminhos da Torá. Para dizer o quê? Que eles eram tão santos, tão zelosos. E eles alongavam as franjas da sua própria roupa. Que nem vocês lembram que se chama tzitzit, que essas franjas é para recordar os mandamentos, os 613. E aí eles alongavam cada vez mais para mostrar quão santos eles eram, quão zelosos, diligentes eles eram. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, de serem chamados mestres pelos homens. Palavras de Jesus Cristo. Eles impunham esse fardo pesado. Então, Jesus, em contraste, ele se apresenta como alguém manso e humilde de coração. Então, essa palavra manso, ela não indica fraqueza. No original, ela fala de uma força sob controle, uma disposição gentil, compassiva, alguém moderado, alguém brando, alguém controlado, equilibrado. Já a expressão humilde de coração dá um sentido de uma atitude interior de submissão a Deus e de serviço aos outros, sem arrogância, sem prepotência, sem se achar superior. Então isso era radical em uma sociedade onde os líderes que nós estamos vendo, eles se impunham com toda aquela arrogância, com todo aquele poder. Além disso, o convite de Jesus para aprender de mim reflete esse relacionamento de mestre e discípulo. A ponto de que os discípulos eles tinham que imitar tudo do seu mestre. A sua maneira de andar, a sua conduta, o seu caráter, os seus ensinamentos.
Então, ao se descrever como manso e humilde, Jesus ele estabelece esse padrão para os seus discípulos. Seguir a ele não é apenas adotar os seus ensinamentos, mas é ser moldado por ele mesmo. Jesus se apresenta como o único guia verdadeiro para o povo. Que ele é suficiente para a alma humana. Ele não apenas ensina sobre mansidão, sobre humildade, mas ele encarna essas próprias virtudes como Deus verdadeiro. A sua humildade ela foi demonstrada na vida toda, principalmente na sua obra redentora, na sua morte de cruz e na sua ressurreição. Então, lá em Filipenses 2, os versículos 6 e 8, descreve ele como sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória e assumiu essa forma de servo e se tornou obediente até a morte. Então, o jugo de Jesus ele é suave porque ele já carregou o peso que mais ninguém poderia suportar. O peso do pecado. O peso da condenação. O peso da culpa da humanidade. Então, na cruz, ele cumpriu todas as exigências da lei. Removeu a condenação que recaía sobre nós, pecadores, e ressuscitou ao terceiro dia para cumprir tudo o que ele falou. Para nossa justificação. Então, assim, o jugo que ele oferece não é baseado em obras. Para ele foi. Mas para nós, é pela graça, que foi conquistada por meio da sua obediência perfeita na cruz, ao Pai. Aprender de Jesus, meus irmãos, significa experimentar uma transformação espiritual que nos conduz a uma nova vida, a uma nova maneira de viver, marcada pela dependência da graça de Deus, onde o nosso descanso vem da certeza da nossa redenção nele. Então, ser discípulo de Jesus não é uma imposição, mas é um privilégio que transforma os nossos pesados fardos causados pelo pecado em alegria e serviço ao próximo. Então, esse versículo aqui, não só esse versículo, mas todo esse conjunto aqui de versículo, do 28 ao 30, demonstra essa graça de Deus a nós. Jesus sendo o Deus homem que oferece uma vida transformada em quem Ele é. Manso e humilde. Então, Ele mostra o caminho da verdadeira paz para nós. Então, o chamado de Jesus para aprender de mim é um chamado para que nós possamos buscar um relacionamento profundo nele. Um relacionamento que continua. A graça de Deus se manifesta porque estamos em Cristo, seguindo os seus passos, cuja a nossa vida é marcada por mansidão e por humildade. Jesus ele não apenas oferece a salvação, mas também nos ensina a como viver, a como agir, a como nos relacionar com Ele e com o próximo. Isso nos faz refletir, meus irmãos, sobre a nossa postura no dia a dia. Ser um discípulo de Jesus não é um fardo pesado, mas é uma jornada que nos traz descanso, renovo. A verdadeira submissão em Jesus não impõe servidão. Em Cristo, ela promove a verdadeira liberdade e transformação interior. Porque nós estamos libertos da escravidão do pecado. O pecado não é mais o nosso dono.
Porque nós somos comprados pelo sangue do Deus encarnado. Então, mesmo que a gente às vezes tenha que lutar contra o pecado, desse pecado que ainda existe em nós, nós vamos travar algumas batalhas contra o nosso eu tão vil, tão sujo, tão odioso, tão pecador. Mas temos descanso em Jesus Cristo. Devemos confiar nele. Aplicando isso na nossa vida, nós devemos nos perguntar: nós estamos nos achegando a ele, aprendendo dele, para que a sua humildade e para que a sua mansidão moldem o nosso caráter? A graça de Deus, ela nos ensina que ser discípulo de Jesus não é para conquistar privilégios, mas sobre servir ao outro com humildade e mansidão, mesmo que isso exija sacrifício pessoal. Mesmo que você tenha que desprender tempo para você servir o outro. Mesmo que você tenha que desprender saúde para você servir o outro. A mansidão e humildade de coração de Jesus Cristo oferece esse exemplo que desafia qualquer pessoa nessa tentativa de querer viver em qualquer tipo de orgulho próprio, de autossuficiência. A humildade de Jesus Cristo é a chave para esse descanso que ele oferece para nós. Em uma sociedade onde o sucesso muitas das vezes é mais exaltado pelo poder que você tem, pelo cargo que você tem, pelo dinheiro que você tem. Mas a graça de Deus, ela nos convida a reverter esses valores. Seguindo o exemplo de Cristo de humildade ao invés de exaltação. A aplicação prática aqui, meus irmãos, nos chama a refletir sobre essa nossa tendência de querer buscar reconhecimento em tudo. Buscar autoridade em tudo, de maneira egoísta. Então, em nossa vida cotidiana, isso pode se manifestar em diversas situações. Em que nós estamos mais preocupados com a nossa imagem, mais preocupados com a nossa própria realização do que servir ao outro de fato com humildade. A graça de Deus, ela nos lembra que ao nós esvaziarmos disso, nós encontraremos a verdadeira paz em Jesus Cristo. Então, ao aprender de Jesus, nós somos ensinados a viver de maneira mansa e humilde, assim como ele fez. Isso implica que a graça de Deus, ela não apenas concede esse descanso, mas ela nos capacita a como viver em relação ao outro com paciência, com gentileza, com compaixão. Em um mundo onde a impaciência, a intolerância fala mais alto, muitas das vezes. Então, Jesus, ele nos chama a seguir o seu exemplo, e é um exemplo que não força, que não impõe, mas é um exemplo que nos atrai pelo exemplo, atrai pelo modelo. Aplicando isso à nossa vida, isso se traduz em como nós estamos tratando os outros. Nós estamos sendo humildes e pacientes em nossos relacionamentos? Ou é a primeira palavra que sai é uma palavra áspera? Estamos buscando servir aos outros como Cristo fez? Ao invés de exigir reconhecimento? A graça de Deus nos liberta dessa vida egocêntrica e nos chama a essa vida de serviço altruísta ao próximo, imitando a humildade de Cristo em todos os aspectos de nossa vida. Então devemos buscar esse relacionamento pessoal e contínuo com Jesus Cristo. Ele não oferece uma regra de conduta que nem eles ofereciam, que nós devemos seguir e fazer isso e aquilo, ou instruções impessoais que é impossível de fazer.
mas é um chamado a seguir os seus passos, a imitar a sua maneira de viver e ser transformado por Ele. A graça de Deus, ela se revela nesse chamado íntimo, que oferece mais do que a salvação. Nos oferece uma vida de aprendizado nele, onde cada aspecto de nossa vida deve ser moldado por Ele. Nesse relacionamento que ele é baseado no amor, que é baseado na misericórdia, sem imposições internas. Então, em nossa vida prática, meus irmãos, devemos sempre refletir sobre como que nós estamos cultivando o nosso relacionamento com Cristo. Estamos buscando conhecê-lo mais profundamente em oração? Estamos buscando em conhecê-lo cada vez mais através da leitura da sua própria palavra? Na obediência ao seu chamado? A graça de Deus nos concede uma caminhada com Cristo, onde a mansidão e a humildade se tornam marcas do nosso caráter. Vamos para o ponto 3, meus irmãos. Jesus é o melhor amigo porque dá descanso eterno. Versículo 29b a 30. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus, ele é leve, portanto, ele é o contrário daquilo que esse peso das tradições religiosas que não consegue conceder paz verdadeira para as pessoas, para o homem. Então Jesus, ele faz essa promessa maravilhosa, meus irmãos, aos seus seguidores, e essa promessa, ela não é apenas um consolo, mas é a garantia de que se nós tomarmos o jugo dele, nós encontraremos algo incomparável: descanso e paz. Então, no contexto em que Jesus ele faz essa promessa, ela estava profundamente marcada por essa opressão que nós estamos vendo desde o começo do sermão. Então, Jesus, ao pronunciar essas palavras, ele se apresenta como aquele que oferece algo diferente para eles. Então, esse descanso não é somente uma libertação dessa opressão que eles tinham de espiritual, de fazer cumprir todos os mandamentos, mas é uma oferta de uma nova forma de viver baseada no relacionamento com Ele, que é caracterizada pela graça e misericórdia de Deus. Então essa promessa de descanso para a vossa alma, ela se refere nessa obra de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Esse descanso prometido não é apenas físico, é espiritual. Jesus está oferecendo um descanso que vai muito além desse descanso de coisas temporárias. Ele está oferecendo essa paz profunda para o coração, para a alma dos seus seguidores. Esse descanso ele só é possível por conta daquilo que ele fez por nós na cruz. Então a graça redentora de Cristo, meus irmãos, ao contrastar com a antiga aliança, essas expectativas humanas de perfeição, oferece esse alívio completo. Então, ao carregar o fardo do pecado, das exigências da lei, ele nos liberta desse peso de condenação. Ele nos oferece um descanso que só Ele pode proporcionar para nós. Então, quando Jesus ele fala, o meu jugo é suave e meu fardo é leve, ele está falando disso, de confiar nele, de confiar na sua obra. Que ele tomou sobre si os nossos fardos.
tornando possível encontrar descanso na sua graça. Então, essa palavra suave, da expressão jugo suave, no original, ela é um sentido de gracioso, algo cheio de graça. Ou seja, descansar em Jesus Cristo é deleitoso, é gracioso. A graça de Deus, ela se manifesta, meus irmãos, ao nos dar um descanso que o mundo não pode nos oferecer. Ao tomarmos o jugo de Cristo, nós encontramos uma liberdade que o mundo não pode nos proporcionar. O ser humano ele busca descanso, que nós vimos no começo, na introdução do sermão, de maneiras temporárias, em férias, em distrações, prazeres momentâneos, sobretudo no pecado. No entanto, essas formas de descanso, elas são insatisfatórias porque elas não dão uma paz plenamente, um alívio pleno. Ela apenas oferece, ele não oferece apenas esse alívio físico, mas a promessa de uma paz profunda e duradoura. Então nós devemos refletir, meus irmãos, sobre onde que nós estamos buscando o nosso descanso, assim como o André falou aqui pra gente no comecinho. Saber que o verdadeiro descanso só pode ser encontrado em Cristo. Embora o mundo ele possa nos oferecer esse descanso físico, mas é esse descanso espiritual prometido por Jesus que é a verdadeira alívio para nós. Então a graça de Deus ela se revela nesse fato de que Jesus ele oferece algo muito mais profundo do que simplesmente uma ausência de trabalho, de preocupação, dessas coisas temporais. Ele oferece um descanso da ansiedade, da culpa, dessa luta constante de sucesso, de aprovação. Esse descanso vem quando nós nos entregamos ao seu jugo, quando nós aceitamos o seu senhorio, quando aprendemos a confiar plenamente na sua obra redentora. Aplicando isso na nossa vida, meus irmãos, nós devemos identificar se nós estamos buscando descanso de maneiras erradas. Ou seja, através de escapismo, através de um consumo excessivo de qualquer coisa, a busca incessante por bens materiais, não que isso seja ruim, mas o foco, se for isso, a verdadeira paz, meus irmãos, só pode ser encontrada seguindo o caminho de Jesus Cristo ao descansarmos em sua graça e aprender a viver sobre a sua orientação. Então, ao contrário, meus irmãos, das expectativas humanas e dessa religião legalista, ou de qualquer outra coisa que a gente está ali tentando ser aceito por Deus, a graça de Deus, ela reflete no chamado de Jesus para tomar sobre nós o seu jugo suave, o seu fardo leve. Isso nos faz abandonar a ideia de que nós precisamos ser perfeitos, ou de cumprir uma lista interminável de obrigações para agradar a Deus. O fardo dele é leve, porque ele já fez tudo para que foi necessário para a nossa salvação. Ele não nos chama a cumprir uma série de regras impossíveis, mas de confiar nele, de caminhar nos seus passos, porque a salvação está nele, não nas obras. Esse entendimento, meus irmãos, nos liberta da culpa, dessa sobrecarga emocional causada pelo nosso pecado, porque nós não dependemos do nosso desempenho, mas dessa graça que nos foi dada gratuitamente. Então, embora a palavra jugo, normalmente ela denote submissão, servidão,
O jugo de Cristo representa a verdadeira liberdade. A graça de Deus, ela nos convida a viver sob o senhorio dele. Não de uma forma tirânica, mas é marcada pela graça e misericórdia. Ao contrário dessas exigências pesadas desse mundo que carece da graça de Deus. Jesus, ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos cansados. Ele sabe que nós somos sobrecarregados. Então, a graça de Deus expressa nesses versículos aqui essa oferta de alívio para nós descansarmos das nossas lutas, da nossa vida, confiar nele. Ele não promete uma vida sem dificuldade nenhuma, mas ele promete estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Esse descanso espiritual e eterno é um consolo para todos nós que lutamos com o peso do pecado, porque ainda que tenha esse pecado, esse residual de pecado em nós, ainda é um câncer, que mesmo a gente querendo lutar, a gente vai lá e ainda peca. Então, quando aceitamos o convite de Cristo, meus irmãos, a nossa alma, ela encontra a paz, porque, mais uma vez, nós confiamos inteiramente nele, no que ele realizou. Então, ao nos livrar desse peso do pecado, ele nos conduz a um descanso que começa agora e que vai ser plenamente cumprida na eternidade. Esse descanso eterno é a maior demonstração da graça de Deus. Esse descanso merecido, que foi concedido por meio da obra de Cristo Jesus. Isso muda o nosso olhar de como nós vivemos hoje. Saber que o descanso final nos aguarda em Cristo nos faz perseverar mesmo nas provações mais difíceis da nossa vida. Podemos viver com esperança, certos de que Deus, ele está trabalhando tudo para o nosso bem em relação à nossa salvação. E que o nosso futuro está seguro nas suas mãos. Vamos para as considerações finais, meus irmãos. Então, o que nós vimos até aqui, o resumo, né, desse sermão? Que Jesus Cristo, em sua graça e humildade, é o melhor amigo para todos que estão cansados, sobrecarregados pelas consequências do pecado, pois ele chama, guia, dá descanso eterno às almas que confiam nele. Ter Jesus como nosso melhor amigo é aprender que se nós estivermos próximos a ele, ter ele como melhor amigo, respeitaremos aquilo que ele nos pede a nós. Porque é isso que nós fazemos com o nosso melhor amigo. Sobretudo quando nós sabemos que tem mais lucidez do que nós. Sobretudo quando nós sabemos que ele tem mais história do que nós. Que dirá Jesus Cristo, que é infinitamente maior de tudo aquilo que nós podemos imaginar, conceber em nossa mente. Precisamos ser parecidos com ele no dia a dia, porque a qualidade da nossa vida espiritual depende totalmente dessa semelhança. Precisamos ter essa mesma disponibilidade que ele teve, na sua disponibilidade de amar, na sua disponibilidade de acolher as pessoas. Ter Jesus como nosso melhor amigo é ser amado por ele de maneira incondicional. Porque isso é significativo. Viver como ele e para ele. Nós sabemos que muitas das vezes a gente encara viver como Cristo uma vida cheia de obrigações. Mas ser amigo de Jesus não é um fardo, é um privilégio.
E ter Jesus como nosso melhor amigo é uma garantia que nós também seremos melhores amigos para os outros. Ter essa consciência de que as pessoas elas vão, muitas das vezes, não farão o mesmo que nós fazemos para elas. Mas só que mesmo assim, nós devemos nos doar, assim como Cristo, Ele fez por nós. Porque é Ele quem nos justificou. É Ele quem nos salvou. É Ele quem nos continua nos salvando pela santificação. É Ele quem nos reconciliou com o Pai. É Ele quem nos recebe quando nós estamos tão feridos, tão machucados, tão pecadores. Cristo precisa ser a nossa referência, a nossa verdade, o nosso caminho. O crescimento espiritual é avançar nessa amizade, nesse relacionamento santificador com Jesus, para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Então, meus irmãos, por sermos amigos dele, nos interessa saber sobre a sua vida. Não é um fardo ler as Escrituras. Não é um fardo fazer as nossas orações diárias. Não é um fardo comparecer nos cultos de manhã e sobretudo à noite, que é a mesa dele, é a ceia dele que nos oferece. Não, é um privilégio, porque ao nós fazermos isso, nós estaremos a sós ou com os demais irmãos, com o nosso melhor amigo. E na certeza de que aquilo que nós entregarmos a Ele, Ele não vai banalizar a nossa oração. Eu imagino que assim como todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, você também tem as suas. Eu sei que às vezes a solidão ela é pesada. Eu sei que às vezes você não tem ninguém para ligar. Eu sei que às vezes você não tem ninguém para bater na porta, para pedir socorro, para pedir ajuda. Não perca tempo. Se arrependa, para você que é cristão ou não, se arrependa e creia nele com todas as suas forças e pare de cometer os mesmos pecados, para que você não fique sobrecarregado com as consequências do próprio pecado. Faça da sua experiência com Jesus uma experiência de amizade, para que você tenha esses momentos em particular, que você possa abrir o seu coração, mesmo ele sabendo de tudo já. Tenha uma amizade fecunda, onde a sua fé, ela saia da obrigação e vai para o privilégio da alegria em ter Ele como nosso melhor amigo. Que nós possamos nos achegar, meus irmãos, a essa mesa com isso em mente. Dessa promessa de descanso que Ele nos deu, que Ele nos prometeu. E de que está de pé. Ele ressuscitou. Não foi tudo mentira. Crer que nós lemos no hino, que nós louvamos Ele pelo hino. Tem um homem lá de osso, carne, lá no céu, nos representando. E que hoje Ele está aqui espiritualmente. Mas haverá um dia que nós estaremos eternamente ceando com Ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.